Olá, bom dia! Está começando o programa Espaço Núcleo da Fé, um programa realizado pelo Centro de Adoração Núcleo da Fé para você. E eu quero te convidar a aproveitar ao máximo esse programa, a orar conosco, cantar, ouvir a palavra, porque eu tenho certeza de que em algum momento nesse programa, Deus vai falar com você. No programa de hoje você vai acompanhar histórias de fé e de como a oração é poderosa. A oração é o meio que nós temos para conversarmos com Deus. Ela ajuda na intimidade com o Senhor e a superar as dificuldades enfrentadas. E nesta manhã nós vamos entrar em contato direto com o nosso Criador através da adoração. Jesus, olha pra mim. Jesus, olha pra mim. Nós vamos ouvir e receber, através do pastor Líbio Batista, uma ministração de Deus. O mundo procura de todas as formas arrancar, tirar a esperança, mas há esperança sim. Há esperança de vida, de alegria para o seu casamento, há esperança para o seu trabalho, há esperança para a sua fé. A oração é poderosa para mudar muitas situações. Você vai acompanhar agora nessa matéria um pouco mais sobre o assunto e vai ter a sua fé edificada e fortalecida. A oração é o meio que nós temos para conversarmos com Deus. Ela ajuda na intimidade com o Senhor e a superar as dificuldades enfrentadas. Deus definitivamente escuta as orações e as responde. No livro de João, capítulo 5, versículo 14 e 15, essa afirmativa fica bem clara. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. A enfermeira Kelly Menezes sabe bem o poder que a oração tem. Somente com ela, conseguiu vencer um problema de saúde com o filho. Eu tenho 3 filhos, um de 6 anos, Davi, o Thiago com 3 anos e o Pedro, que agora está com 1 ano e meio. Quando o Pedro tinha 3 meses, nós descobrimos, fazendo exames para checar outras coisas, nós descobrimos que ele estava com um tumor no abdômen, na barriga. E aí esse tumor tinha toda a aparência de ser um tumor maligno. Ele foi operado em fevereiro, uma cirurgia difícil de 5 horas, e depois da cirurgia esse tumor foi examinado e foi constatado que o Pedro estava com câncer. Um tumor muito agressivo chamado neuroblastoma, e ele precisou então de sessões de quimioterapia, 5 sessões em UTI, a gente internava na segunda-feira e saía na sexta, com todas aquelas questões da quimioterapia, né? Vômitos, diarreia, daí ele ficava assado, e como era um bebê muito pequeno, isso causou em nós assim, uma dor, um sofrimento muito grande. Muitas pessoas se levantaram para interceder por nós, para orar, para se colocar diante de Deus em nosso favor. E o Senhor nos abençoou grandemente, porque em todo o tempo, apesar de todo o sofrimento, de ver as questões do Pedro e tudo, nós sentíamos o poder de Deus agindo, né? Abrindo portas, direcionando, nos mostrando profissionais que poderiam estar assistindo o Pedro, cuidando. O diagnóstico foi rápido, o tratamento também foi muito eficaz. E nós conhecemos pessoas na UTI que também nos ensinaram muitas coisas, e durante todo o tempo de internação o que a gente pôde perceber foi o poder da oração nas nossas vidas, que Deus nos sustentava, Deus nos aliviava mesmo. Muitas vezes nos momentos de querer chorar eu recebi uma mensagem de texto no celular: estou orando por você. E isso dá um conforto, um alívio mesmo no coração da gente. Depois que ele fez as 5 sessões de quimioterapia, nós sentimos tanta graça de Deus que nós
pudemos perceber que durante todo esse tempo Pedro não adoeceu, não pegou nenhum tipo de infecção, não precisou de transfusão de sangue, que é uma coisa super comum para quem trata de câncer. Ele só fez mesmo as internações para tratar o tumor. E depois disso nós fizemos exames e reavaliamos e foi visto que não há mais sinal de câncer no corpo dele, não há mais sinal de nenhum tumor, o corpo está todo limpo. E aí os médicos entenderam que estava na hora de terminar o tratamento. Então nós concluímos o tratamento, agora vamos passar por uma fase só de avaliações, né, mensais, depois bimestrais, semestrais, anuais, até que ele seja liberado por completo. Nós damos graças ao Senhor pelo poder da oração que nos mantém unidos como igreja. As pessoas quando oram, elas se colocam no lugar do outro, há uma corrente de amor mesmo, quando nós nos entregamos em oração para interceder, para agradecer pela vida das outras pessoas. Nesse mundo a gente passa por aflições, por desemprego, separação, por doenças, por coisas acontecem na nossa vida, mas a grande diferença é caminhar ou não com Deus. Quando nós estamos longe dele, essas aflições, essas provações, essas lutas que a vida nos apresenta ficam muito mais difíceis. E quando nós caminhamos com Deus, nós sentimos a presença dele e mesmo em meio a lutas, nós temos paz. E agora eu quero te convidar a abrir o seu coração, deixar Deus tocar a sua vida através desse momento de louvor. Sem forças eu canto, com fervor eu te chamo.
estou aqui. Preciso tanto de ti. Meu filho, estou aqui. Saia do meio da multidão, eu vou te curar. Meu filho, estou aqui. Vem me lavar, Senhor. Meu filho, estou aqui. Meu filho, estou do teu lado. Meu filho, estou aqui. Qual é o teu problema? Eu estou aqui, seja qual for, te livrarei. Meu filho, estou aqui. Meu filho, estou aqui. Meu filho, estou aqui. Meu filho, estou aqui. Talvez nessa manhã o seu coração está buscando uma resposta de Deus, está buscando uma palavra que venha dele e ele quer atender esse seu desejo nessa hora através da vida do pastor Ibe Batista. Olá, gente, bom dia! Que Deus te abençoe nesse dia tão especial. Estamos já aproximando do final do ano, coisas novas vão surgir. E é importante dizer também que o ano não terminou. Se você esperava tanto que esse ano acontecesse aquilo, aquilo outro, quer dizer para você que o ano não terminou. Deus pode fazer porque Ele é Deus. Eu já vi Deus realizando milagres. Uma pessoa orava tanto por Deus no dia 31 de dezembro. Eu já vi muitas vezes acontecer. Então, não fique desanimado, não. Continue crendo, se alegrando. Vai vendo a sua vida, vai se alegrando. Porque Deus, qualquer hora dessa, Ele manda do céu a palavra de vitória para você. Viu? Que Deus te abençoe poderosamente nesse dia. É o meu desejo, é o desejo da nossa igreja, é o desejo do nosso programa, da nossa equipe. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém. Gente querida, tem alguns textos da Bíblia que são lindos assim... São clássicos, né? Tem texto da Bíblia assim, você fala, aquilo lá não tem como ser... Por exemplo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Dizem que se pudesse resumir a Bíblia num versículo, seria nesse. Tem textos que são lindos. Agora, o texto que eu quero referir hoje é um texto muito conhecido, muito gostoso de se ler, gostoso de se crer, gostoso de ver esse texto, que é o Salmo 37, versículo 5. Que diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tem uma outra versão que fala assim, coloque sua vida nas mãos de Deus e Ele vai cuidar de você, né? na linguagem de hoje. Isso é maravilhoso, isso é uma coisa tão tremenda, mas infelizmente, mesmo que as pessoas acham legal, bonito, creem naquilo, mas não vivem isso. Tem muita gente que não vive a palavra de Deus. Tem muita gente que vai à igreja, tem gente que tem uma Bíblia, tem gente que crê em Deus, tem gente que até ora, mas não confia. Esse que é o problema. Então, quando nós confiamos, nós temos atitudes que demonstram a nossa confiança em Deus. Né? E, na verdade, nós precisamos aprender a crescer na nossa vida com Deus, uma vida que demonstra que nós confiamos no Senhor. Eu, como pastor há tantos anos, há décadas, na verdade, que eu sou pastor, e eu olho assim, pessoas, por que tem gente que cresce tanto e outros não crescem? Ah, não, porque aquele tem um dom. Não. Acredito que Deus colocou esse dom em nossas vidas, todos nós, desde que nascemos. Agora, tem gente que não desenvolve algumas coisas importantes e se eu pudesse generalizar isso, eu colocaria, tem gente que não procura ser igual a Cristo. Pronto, não tem que ser, você não tem que ser igual o pastor, o Beltrano. Tem gente que procura imitar o pastor, até do jeito de falar com o dedo ou a tonalidade de voz, mas não imita Jesus.
né? Nós precisamos ser como Cristo, na nossa atitude, nas nossas palavras, na forma que nós lidamos com as pessoas, no amor que nós temos com as coisas de Deus, na nossa dedicação às coisas de Deus e assim por diante. Ontem eu recebi uma agenda da minha mãe falecida há 6 anos, essa agenda ela era de 1992, automaticamente 20 anos atrás. E minha mãe escrevendo essa agenda, ela já morreu, ela foi ficando doente, né, tal. Ela falando assim, eu quero, enquanto eu tiver condições, eu quero dedicar minha vida inteira a Deus, à obra de Deus. E eu vivi isso na vida, eu acompanhei a vida dela. Ela até sem condições, já doente, ela ia para a igreja, ela faleceu e ela recebia a aposentadoria, meu pai pegava o cheque dela, da aposentadoria dela, dava o dízimo com o nome dela, mesmo tendo morrido assim. Minha mãe, ela entregou-se à obra de Deus, é uma coisa linda. Eu fico muito feliz, sabe, assim, tenho um orgulho de falar da minha mãe, é uma alegria muito grande. Mas por que algumas pessoas são tão boas e crescem e outras não? Porque tem gente que vai à igreja, mas sai de lá 5 minutos e nem lembra que você vai na igreja, nem lembra que se foi falado. Ele não vive aquilo, o negócio dele é tal hora vai na missa, na igreja, acabou aquilo, acabou. Desculpa, você está enganando a si próprio, você não está enganando Deus, não, está enganando você mesmo. E esse salmo aqui está falando, entrega teu caminho ao Senhor. Entregar a Deus é quando nós passamos a ter uma vida de confiança. É aquela pessoa, você sabe aquele menino assim, vamos supor que está em cima do muro, o pai fala, pula filha, pula. Aí o filho olha assim, não, eu vou pular não. Você não confia no papai? Confia, mas não vou pular não. Quer dizer, que confiança é essa? Se o menino é menorzinho, será que confia? Pula, filho. O pai nem falou 2 vezes, já se pulou de cima. Às vezes o pai era um susto para pegar aquela criança. Por quê? O pai falou, acabou. É para fazer, pai? Estou dentro. Né? Agora tem uns que, não, mas se eu não deixar cair, e se eu não me pegar, e se eu não prestar atenção, e virar as costas, e bababá, e vai por aí. Então, nós precisamos aprender a ser como Cristo, para que a nossa vida seja diferenciada. Eu pudesse colocar algumas características de Jesus, eu colocaria algumas coisas importantes. Primeira coisa, é que Jesus nunca deu desculpa de nada, sabe? Ou seja, ele era apaixonado pelo que ele fazia. E um dos grandes problemas hoje é que nós não apaixonamos. Quando a palavra paixão, a gente só pensa numa mulher, um namorado, um marido, etc. Isso é ótimo. Mas não é nesse aspecto que eu estou falando, apaixone-se. Apaixonar-se que eu estou falando, apaixone-se pela vida. Apaixone-se pelo seu trabalho. Apaixone-se pelo seu esporte. Apaixone-se pela palavra de Deus. Apaixone-se. É isso que quer dizer, quando a gente é apaixonado por uma coisa, a gente faz com alegria. Por trás dessa câmera aqui tem o Macedo está aqui, né? O Macedo é apaixonado pelo que ele faz. Todo dia ele inventa as coisas na casa dele. É apaixonado pelo que ele faz. Quem apaixona pelo que faz, faz bem. Isso que é maravilhoso. E Jesus fazia bem o que ele fazia, porque ele era apaixonado pela vida. Ele era apaixonado por ser humano. Por mais que a gente fale, eu não aguento ser humano. Jesus era apaixonado por vidas. Ele morreu, ele deu a última gota de sangue pela paixão da vida dele. Outra coisa interessante na vida de Jesus é que Jesus ele sempre compartilhou de si. Ele aprendia muito, aprendeu muito. Para quê? Para ser um poço que as águas terminam ali? Não. As águas entravam, ele aprendeu muito, mas ele transmitia. É muito interessante como a gente aprende cada dia mais. Tem gente que é muito seco, tem gente que você brinca com ele, sério, sempre assim, sabe? Assim, pessoa difícil de lidar. Agora tem gente que é maleável, sempre tem um sorriso, não economiza sorriso, pessoa gostosa de conviver, pessoa feliz, né? Eu sempre falo assim, é bom ver com a pessoa feliz. Uma das coisas que eu acho muito bacana da minha esposa é quando eu olho para ela de manhã, acordo ela, a primeira coisa que ela faz é me dar um sorriso. É bom demais estar com gente feliz. É bom demais estar com alguém que pode sorrir. Né? Então, Jesus ele era muito assim, ele compartilhava de si mesmo, ele tirava de dentro de si para colocar naquelas pessoas ao seu redor. Uma vez eu vi uma história, era muito engraçada, de 2 irmãos, que um deles era muito seco, aquela pessoa assim, de poucas palavras. E esse, um dos irmãos viajou e ele tinha um gatinho de estimação. E ele falou assim, olha, falou com o irmão dele, eu vou viajar e eu queria que você cuidasse desse gato para mim. Não deixa ele de qualquer jeito não, tal. E eu volto em uma semana e eu pego o gato e volto. Tá bom. E acontece que o gato do irmão dele subiu para cima do telhado, foi brincar lá, sei lá, não tinha muita habilidade, teve um acidente e, enfim, o gato morreu. E o irmão chegou da viagem, sem saber da notícia ainda, do aeroporto, ele ligou, meu irmão, cheguei, e o meu gato, como é que tá? Morreu. Como morreu? Morreu, ué, tô te falando, morreu. O irmão dele quase teve um choque, é a única coisa que ele era apaixonado por aquele gato.
Aí foi na casa do irmão dele, ficou chateado e falou, pô, você não cuidou dele direitinho e tal? Não, eu cuidei, mas ele subiu lá pro telhado, bababá, levei veterinário, inclusive caiu lá e morreu. O irmão dele falou, meu filho, deixa eu te falar uma coisa, falou pro irmão dele, você é muito seco, sabe o que você tem que fazer? Você tem que fazer o seguinte, olha como é que eu queria que você fizesse. Ei, como é que tá meu gato? Falou, olha, tive um problema com ele, ele estava em cima do telhado. Tá, e aí? Não, eu estava brincando no telhado, sim, e aí? Aí ele machucou. Tá, machucou aí? Não, mas aí eu levei veterinário. Mas tá bem? Não, o veterinário, infelizmente, não teve jeito. Você tinha mais suave na dar notícia. E passado algum tempo, aquele irmão ficou pensando naquele negócio e aprendeu aquela lição. Aí um belo dia, o irmão dele, esse mesmo irmão, viajou e infelizmente teve um problema sério e a mãe deles, dos dois, faleceu. Aí o irmão dele ligou para ele e falou, como é que estava doente? Sabia que a mãe estava doente? Como é que está a nossa mãe? Ele falou assim, olha, está brincando em cima do telhado. Aí, por quê? Porque ele queria falar, agora estou brincando no telhado, depois vai cair, depois levar no veterinário, porque ele achava que tudo devia ser daquela forma. Muitas vezes nós somos assim, nós não temos, não temos tato, a forma de lidar com as pessoas, somos brutos. Jesus não era assim. Jesus era firme, porque no amor a disciplina, mas acima de tudo Jesus ele era muito didático. Ele tinha a forma lúdica de ensinar, ensinava através de fatos, de coisas importantes ao nosso redor. Isso é maravilhoso nas nossas vidas. A outra coisa que nós vamos aprender é também sobre a autodisciplina. Precisamos, se nós não pudermos controlar a nossa própria vida, autodisciplina em tudo. Eu tenho vontade de xingar a pessoa que me fechou no trânsito. Eu quero falar isso publicamente que eu tenho. Eu tenho essa vontade, mas eu não xingo. Por quê? Eu não vou fazer só o que eu tenho vontade. Isso se chama autodisciplina. Eu tenho muita vontade de comer doce. Às vezes eu tenho muita vontade de comer doce, mas eu não vou comer. Por quê? Porque aquilo vai fazer mal. Eu não vou comer. Só porque eu tenho vontade, eu vou comer doce. Às vezes eu tenho vontade de não orar, não ler a Bíblia e não ir à igreja, por exemplo. Mas eu vou fazer isso. Por quê? Porque eu posso estar passando um momento difícil, mas eu sei que isso vai me fazer bem. E assim por diante. Nós precisamos nos autodisciplinar, aprender a viver conosco mesmo. Isso é uma coisa muito importante. Outra coisa, você sabe o que é certo na sua vida? Quando a gente serve a Deus, nós fazemos a vontade de Deus sempre, a gente precisa entender que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Se ela é boa, perfeita e agradável, então eu preciso ir a fundo. A minha pergunta para você é, o que você está fazendo é certo? Por exemplo, eu vou conquistar o meu amor da minha vida. A minha mulher não quer perdoar, mas eu vou atrás dela, eu vou pedir perdão. Exemplo. Ah, meu filho e tal, eu estou querendo estudar bastante para me passar no concurso. Enfim, eu quero dizer assim, você está num projeto que você tem certeza que é certo, então vai fundo. Mergulha de cabeça. Sabe, é isso que o texto está falando. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Você entregou, confiou, então vai fundo, descansa, porque o resto Deus vai fazer na sua vida. Lembre-se, nós precisamos a cada dia estar acompanhando a vontade de Deus nas nossas vidas como um líder que vai à nossa frente. O que a palavra de Deus me diz sobre isso? O que a palavra de Deus me fala sobre aquilo? E mais uma coisa que eu quero terminar com essa, que eu creio que isso é muito importante, muito importante. Eu deixei por último, talvez por ser mais importante. Dê esperança às pessoas. Como Jesus era fantástico. O pessoal estava no inverno rigoroso, Jesus, gente, olha as flores, já estão começando a surgir, olha lá. Isso quer dizer que a primavera está chegando, ou seja, o inverno vai passar. Jesus sempre antecipava alguma coisa, ensinava as pessoas a olhar um pouco adiante do momento que elas estão. Talvez você esteja passando o pior momento da sua vida, talvez esteja passando um luto, talvez esteja passando enfermidade, um abandono, um desespero qualquer, uma situação financeira caótica. E muitas vezes as pessoas passam por isso e até passam na cabeça dela, colocado pelo diabo, uma vontade até de acabar com a vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Aguarde um minutinho que está passando. Existem desertos imensos, grandes, desertos que parece que não tem fim. Mas deixa eu te falar uma coisa fantástica em nossas vidas. É que por maior que seja o deserto na nossa vida, por maior que seja esse deserto, ele tem fim. Um dia ele vai acabar. Eu quero que você entenda que quando nós estamos em Cristo Jesus, sempre haverá uma esperança. Os discípulos estavam no barco, em alto mar, Jesus estava fora do barco, o vento era contrário, as ondas entravam dentro do barco e eles pensaram, pronto, aqui é o final da linha, nós não temos mais esperança. O que nós vamos fazer agora? 3 horas da manhã, 4 horas da manhã? O que nós vamos fazer? Quando eles pensavam nisso, aparece Jesus andando sobre as águas. Naquele primeiro momento eles pensaram que era um fantasma. Meu Deus, um fantasma! Que fantasma nada? Era a resposta de Deus. Eu quero dizer que o nosso programa, nós pensamos muito em dar esperança às pessoas.
Tem muita gente aí colocando muito peso, te mandando para o inferno e outras coisas. Nós jamais faremos isso. Quer dizer que há esperança para você. Há esperança para o seu pecado. Ou seja, seu pecado pode ser perdoado. Há esperança para, talvez, o laudo médico. Deus pode mudar isso. Deus pode. Há esperança. O mundo procura de todas as formas arrancar, tirar a esperança. Mas há esperança sim. Há esperança de vida, de alegria para o seu casamento. Há esperança para o seu trabalho. Há esperança para a sua fé. Jesus foi um mercador de esperança. Jesus levava esperança aonde as pessoas estavam. E esse mesmo Jesus que deixou o Espírito Santo está levando a esperança dentro da sua casa, dentro do seu apartamento. Não desista, creia somente, porque essa batalha não é você que vai pelejar, mas é Deus que vai pelejar por você. Pense sobre isso, que Deus te abençoe e até o próximo programa com a graça de Deus. Seja bem-vindo ao Centro de Adoração Núcleo da Fé, um lugar para sentir o amor de Deus. Venha conhecer este lugar especial e ver o que Deus preparou para você. Aqui você será amado. Trabalhamos o ambiente para você sentir-se confortável e receber o melhor de Deus. São mais de 3.000 metros quadrados construídos. Um amplo estacionamento, acesso para portadores de necessidades especiais, elevadores, mais de 1.200 assentos no templo, berçário infantil e sala para crianças. Tudo isso para que você não perca nada da palavra de Deus para o seu coração. Seja para um simples presente ou para o aprendizado, em nossa livraria você tem ao seu dispor o que há de mais novo no mercado: CDs, roupas, livros infantis ou para o seu crescimento espiritual. Novidades que irão fazer a diferença em sua casa. Constantemente, investimentos em tecnologia são realizados para dar agilidade e acesso às informações da nossa igreja. Além disso, apresentamos uma programação cheia de novidades e que atende a todas as faixas etárias. A cada evento, uma experiência única com Deus. Se preferir, durante a semana, nossa secretaria está pronta para dar todo o atendimento que você necessita. Se você quer conhecer mais de Deus em sua vida, não deixe de vir a este lugar. Centro de Adoração Núcleo da Fé. Aqui, você será amado. Acompanhe agora a nossa programação e faça parte de uma de nossas reuniões. Às segundas-feiras, às 15 horas, acontece a Hora do Milagre. Uma reunião de apenas 1 hora destinada àqueles que querem buscar uma resposta de Deus. Às quintas-feiras, às 20 horas, acontece o Pacto da Vitória. E como o próprio nome diz, todos são convidados a serem vitoriosos nesse dia. Aos sábados, é a vez dos jovens. Acontece o Núcleo Jovem às 20 horas, todos os sábados, e você é o nosso convidado especial. No domingo, acontece o culto de celebração da família, às 9h30, às 18 horas e às 20 horas. Em nossa filial na Arniqueira, acontece o culto de vitória todas as quartas-feiras, às 20 horas. No domingo, acontece o culto de celebração da família, às 19 horas. E é isso aí, o programa Espaço Núcleo da Fé está chegando ao seu final. Mas você ainda pode nos acompanhar pela internet. Acesse nosso site, nucleodafé.com.br. Lá você encontrará devocionais, poderá fazer o seu pedido de oração ou até mesmo assistir a um dos nossos cultos ao vivo. Você pode nos fazer uma visita no Núcleo Bandeirante, em nossa sede, ou na Arniqueira, onde nós também temos uma filial. Venha e traga toda a sua família, porque aqui no Núcleo da Fé, você será amado. E eu quero me despedir de você, te desejando uma semana maravilhosa, um final de semana na presença de Deus, e a gente se vê no próximo sábado, se Deus quiser. Até mais!